Nós vamos fazer uma leitura bíblica em Atos, capítulo 1, versos de 6 a 9. Os últimos dias de Jesus, depois da ressurreição aqui na terra, algumas instruções, o anúncio da vinda do Espírito Santo, capítulo 1. Vou fazer a leitura dos versos 6 até o verso 9. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Senhor Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Avivamento espiritual. Nós encontramos muitos avivamentos, ou talvez tentativas de avivamentos que são produzidas. Sabemos que uma pessoa, até mesmo que não é crente, pode se tornar um líder de uma igreja, pode copiar um modelo de sucesso que tem por aí, atrair pessoas de outras igrejas e até mesmo do mundo. Achei interessante ontem em Itaporanga. No final da reunião, a SAF de Itaporanga recebeu um presente, uma flor linda. E eu falei para a Nádia: nossa, que lindo! Será que ela é assim, aquela que dura, ou ela morre logo? Aí a Nádia olhou para mim: essa não morre nunca, porque ela é de plástico, né? Eu falei: oh meu Deus! Mas ela era tão linda que você olha assim, é perfeito. O falso produzido pode não morrer nunca. Tem nome de que vives, mas está morto, disse lá em Apocalipse a uma igreja. E nós podemos, irmãos, parecer aquele crente exemplar, mas o avivamento verdadeiro não é isso. Podemos pensar, importante é a igreja estar cheia, é importante as pessoas estarem cantando. Não, o importante é as pessoas serem verdadeiros cristãos. O importante para uma igreja é pregar a verdade. Eu vi um cartazinho também que eu achei interessante essa semana, que dizia o seguinte: a versão gospel do rouba mais faz. Sabe qual é? Ensina heresias, mas ganha almas. Versão gospel do rouba mais faz. Ele ensina heresia, mas ganha almas, ganha gente. Ou seja, lá, olha aquela igreja lá. Isso não é o verdadeiro avivamento. Então, o que é o verdadeiro avivamento, irmãos? Com certeza, não é essa a ideia de que os fins justificam os meios. Avivamento verdadeiro é avivamento espiritual, é restauração de vidas, é mudança com propósito. E nós podemos aprender a respeito do avivamento com histórias de avivamento. E de todas as histórias de avivamento, a principal está registrada em Atos capítulo 1 e 2. E é através deste texto que nós vamos aprender um pouquinho hoje, especificamente neste capítulo 1. Versículo 8.
O grande avivamento inicia como uma promessa. Qual a promessa que está aqui, irmãos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Já no versículo 4, como nós dissemos há pouco, Jesus está próximo a partir. Nós vimos aqui nos versículos que nós lemos, no final, ele indo às alturas, sumindo nas nuvens. No versículo 4 ele diz: não se ausentes de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. E é a promessa da descida do Espírito Santo. O grande avivamento começa como uma promessa. É promessa de Deus para nós como cristãos. O Espírito Santo. As músicas foram escolhidas hoje, parece que foi eu que escolhi, né? A última canção dizia: Espírito Santo que vive em mim, né? Nós vamos falar mais à frente sobre isso. O verdadeiro avivamento inicia com uma promessa. E ele foi precedido por uma ordem que foi obedecida. A ordem é essa: determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Essa frase dá para a gente pensar bastante, né? Não se ausentem de Jerusalém. Jesus subiu aos céus, mas ainda temos muitas coisas que vão acontecer. A igreja deve permanecer firme. E eles obedeceram. Nós encontramos aqui no versículo 14, contando a respeito dessas pessoas que obedeceram. Versículo 14. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Perseveraram em oração, aguardavam de forma especial este avivamento. E avivamento tem muito a ver com oração, né? Nós temos a promessa de Deus e nós precisamos orar, pedindo para que Deus venha sobre nós com o seu Espírito Santo, venha sobre nós com o avivamento. E eles assim o fizeram. Voltando ao versículo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aqui falamos e percebemos que o avivamento, ele é quando? Quando acontece o avivamento? Quando a gente pinta a igreja, quando a gente compra um teclado, quando a gente começa a cantar determinada lista de cânticos especiais, santificados. Não, quando o Espírito Santo vem sobre nós. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o que acontece num avivamento, irmãos? O avivamento é uma promessa e ela vem a partir do momento que o Espírito Santo está assim habitando, e esse Espírito Santo, ele vai nos enchendo. E o que acontece? O texto diz: sereis minhas testemunhas. No caso específico aqui, eles foram testemunhas. Por quê? Porque testemunharam o fato, porque aprenderam a respeito de Jesus. Aqui na passagem, no verso 3, fala, né, que Jesus ensinou, Jesus foi exemplo, mas depois que ressuscitou ainda, permaneceu 40 dias falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Eles aprenderam de Jesus. E eles testemunharam, cerca de 500 pessoas testemunharam esse momento especial, estando eles com os olhos fitos ao céu, enquanto Jesus subia aos céus, depois Jesus desaparece. Sereis minhas testemunhas. Repare que a questão de ser testemunha de Jesus, nós somos testemunhas pela palavra, porque hoje nós temos a palavra e nós cremos pela fé nesta palavra.
Nós testemunhamos a palavra. Por isso que a igreja não pode produzir um avivamento com ideias pessoais. O que é uma testemunha? A testemunha é alguém que conta o que viu, o que aprendeu. Ela não está ali para dar a sua opinião, para falar o que ela acha. Nós somos testemunhas da palavra. O que nós ouvimos, o que nós aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, nós vamos assim falar às outras pessoas, às demais gerações. A palavra testemunha é a mesma palavra para mártir. O que é um mártir? É aquele que fala a verdade e sofre as consequências e se sacrifica pela verdade. É o meu respirar, é o meu pão, é a vontade de Deus em primeiro lugar. Isso é ser testemunha do Espírito Santo. O avivamento, então, é uma promessa de Deus. E o que é esse avivamento? É o poder de Deus nos fazendo testemunhas vivas da palavra. Eu separei uma passagem, um exemplo de uma pessoa muito especial na Bíblia, Paulo, lá em Atos capítulo 20, verso 24, dá um exemplo para nós. Nós queremos o avivamento, nós queremos ser testemunhos de Jesus. Nós deveríamos pensar como Paulo. Ele disse: nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para testemunhar o evangelho da graça. Repare que ele não diz aqui que ele não tinha desejos, que ele não tinha vontades, que ele não tinha opiniões, mas ele não considerava nada disso precioso, nada disso era a sua prioridade. Qual era a prioridade da vida dele? Ser testemunha. Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, eu quero ser testemunha. Esse texto nós não vamos ler completo, mas a partir do verso 20, Atos 20, 20, ele fala: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Olha a importância dele. O que tem de importante que eu posso falar, que eu posso anunciar, que eu posso vivenciar? Depois ele diz no versículo 22, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Ele queria ir para Jerusalém? Não, o Espírito Santo de Deus constrangiu. Muitas coisas nós não queremos, irmãos, fazer, mas é pela ação do Espírito Santo que nós fazemos e que nós temos poder e força para fazer. Nós sabemos, nós conhecemos muito bem quem nós somos, a nossa natureza pecaminosa. Quem era Paulo? Era um perseguidor da igreja, um homem provavelmente muito arrogante. E agora ele está aqui, não, eu sou constrangido a fazer a vontade de Deus. Aí na sequência diz, senão que o Espírito Santo, vou ler um pouquinho antes para a gente entender a ligação. Não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura. Me assegura o quê? Que vai dar tudo certo, que eu não vou ter problema. Olha que coisa que está escrito aqui. Que o Espírito Santo me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Por isso, aí o Espírito Santo fala, seja crente, vá para Jerusalém. Aí você fala, Senhor, obrigado por esse chamado. E o que me espera lá? Muitas glórias, coroas? Não, tribulação e cadeias. E vai logo, né? Ele estava constrangido. Não tinha opção. Sabe quando você é constrangido a fazer uma coisa? Exatamente isso. Estou constrangido. A promessa? Recebereis poder. Quando? Como? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o que irá acontecer? Sereis minhas testemunhas. Onde? Em todo lugar. Em todo tempo. Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo nos equipa, nos ensina, nos dirige, fala através de nós. Às vezes a gente começa a questionar então, irmão, será que nós estamos em busca de um avivamento?
porque avivamento é algo realmente de entrega. Avivamento é maravilhoso, porque viver para Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer. Mas nem sempre nós estamos assim, dispostos a dedicar, como nós falamos hoje, não a juntar tesouros da terra, mas a juntar os tesouros dos céus. Aí nós vamos com 1 milhão de desculpas. A primeira desculpa, mas eu não sirvo para nada, eu não sou bom e tal. Desculpas. Eu achei curioso aqui, essa passagem de todo, ela é muito especial, né? Se a gente começa a imaginar, entrar dentro dessa cena, irmãos, isso aqui é um acontecimento, é um fato histórico. Jesus, 40 dias, andando para lá e para cá. Nós falamos na semana passada, né, do encontro com Pedro, aquele momento tão especial. E aqui também, irmãos, nós olhamos ele falando, né, essas últimas palavras de Jesus: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. E de repente ele sobe tanto. O que acontece quando sobe? As nuvens nos impedem de ver mais adiante. E o que aqueles discípulos fizeram? Continuar olhando. Será que eles pensaram? Não, ele vai voltar já, será? Ficaram olhando. E o texto diz que 2 anjos, varões galileus, 2 anjos, 2 varões vestidos de branco, se puseram ao lado deles. Versículo 11, lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. É como se eles estivessem lá olhando para o céu, e esses anjos falaram: o que vocês estão fazendo aí? Ide, pregai. Não é para ficar olhando para o céu. Do jeito que vocês viram, ele subiu e sumiu, um dia ele virá. Mas agora, o que vocês estão fazendo aí? Vamos. Irmãos, nós não estamos aqui para ficar olhando para o céu, para ficar parado. Ide, servir, com a ajuda do Espírito Santo, com a missão de Jesus, dada àqueles discípulos, que também é dada a nós. Eles foram instruídos, nós somos instruídos pela palavra, pelo Espírito Santo. Os discípulos obedeceram, e conta aqui, no versículo 14, permaneceram unânimes em oração. Aqui é uma coisa curiosa também. Vamos dizer aqui que aconteceu no cenáculo uma reunião de oração. Eu contei 11 pessoas nessa reunião de oração. Será que naquela época já não tinham 500 pessoas lá na hora que Jesus subiu ao céu? Na reunião de oração aqui tinham 11, que eu contei. Pode ser que tinham mais pessoas que não estão relatadas aqui. Depois, mais abaixo, tem uma passagem da escolha de Matias. Versículo 15, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Então, na escolha de Matias, tinha 120 pessoas. 500, no momento da ressurreição, cerca de 500. 11 pessoas na reunião de oração. Na eleição do Matias aqui, que não foi, na verdade, não foi eleição, lançaram sorte, 120 pessoas. A população da Palestina na época era cerca de 4 milhões de pessoas. 120 pessoas por enquanto. Nós sabemos que haverá uma grande conversão, né? Mais de 3 mil pessoas daqui a pouco. Mas eu fico pensando, irmãos, quantos estão dispostos a ir, a ser discípulo, a seguir? E isso aqui é um alerta para nós. Porque se simplesmente qualquer um, de qualquer forma, todo mundo fosse para o céu, né, precisávamos nos empenhar. Não sei se são menos candidatos. Nós não estamos aqui para questionar ou para pensar nisso.
mas é certo que nós precisamos estar entre esses que estão buscando mais e mais o Senhor. A mensagem de hoje, irmãos, quer enfatizar o poder do Espírito Santo no avivamento. E eu quero fazer uma analogia aqui para que a gente possa entender um pouquinho isso. Essa analogia eu tirei de um livro do Tozer, num capítulo que o título é o seguinte: O Esquecimento do Espírito Santo. O Espírito Santo tem sido esquecido, ele fala isso. E realmente é uma doutrina talvez pouco estudada por nós. E nós esquecemos dessa questão da presença de Deus. Algumas vezes até cito, né? Quando a gente vai orar, a gente fala, Deus, até grita, como se ele estivesse tão longe que ele não pudesse te ouvir, ou ele está tão fora do alcance. Mas o Deus, Pai, Filho, estão todos, né, numa só, por intermédio do Espírito Santo que habita em nós. Nós temos a presença de Deus, a presença de Jesus, por intermédio do Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo que vive em nós. E aí é uma ideia interessante de ter uma companhia. Nós gostamos de ter companhia, nos ajuda uma companhia. E quando a gente tem que fazer uma tarefa difícil, mais importante ainda, alguém que esteja ao nosso lado, nos faz vencer o medo, principalmente se essa pessoa que está ao nosso lado, ela sabe aonde que ela vai, ela sabe e pode nos ajudar. E a analogia que eu quero dizer aqui, que estava nesse capítulo do livro, é a ideia do nosso espírito estar unido com o Espírito Santo de Deus, numa analogia do ferro e do fogo. Eu vou ler aqui para a gente não perder, depois eu explico. Ele fala o seguinte: colocamos um pedaço de ferro no fogo. A princípio nós temos duas substâncias distintas, ferro e fogo. Em certo momento, atinge-se um ponto chamado fusão, onde não temos apenas o ferro no fogo, mas também o fogo no ferro. Entenderam? São duas substâncias distintas, mas que se misturam e se articulam reciprocamente, até um ponto em que as duas tornam-se uma. Mas reparem, tornam-se uma, mas de alguma maneira o Espírito, ou de alguma maneira elas ainda são duas. E aí a questão da comparação. De alguma maneira o Espírito perscruta o nosso espírito. Durante toda a experiência permanecemos nós mesmos. Não há destruição de uma substância. Cada qual permanece em um ser distinto como antes. A diferença é que agora o Espírito perscruta e preenche a nossa personalidade. Isso significa sermos experiencialmente um com Deus. Apesar da minha leitura um pouco atrabalhoada, ó, deu para entender, não? A união nossa com a união do Espírito Santo é semelhante a uma união com o ferro e o fogo. Há uma certa fusão, estão juntos. Isso dá para se entender em outros tipos de comparação. Quando nós nos unimos com alguém, nós não estamos mais sozinhos, estamos com aquela pessoa. Os dois se tornam um. E ali há uma outra força, há um outro modo de agir. Se nós nos unimos com o mal, nós vamos estar fracos, enfraquecer o nosso espírito, e nós vamos pender para o mal. Quando nós nos unimos com o Espírito Santo, nós estamos sendo fortalecidos, e assim nós podemos servir a Deus. O avivamento é isso, irmãos. É esse unirmos a Deus, e assim, juntos com o Senhor, podemos seguir
na presença de Deus. Podemos seguir e servir a Deus. Repare que eu falei que eram poucas pessoas, né? 120 pessoas aqui. Pedro estava com ele, já como líder. Olha o Pedro restaurado aqui como líder. Mas sabemos que a partir do poder do Espírito Santo, essas poucas pessoas vão fazer um grande trabalho, né? Poucas pessoas aí não é importante. A questão não é se são muitos ou se são poucos. O importante é estarmos na presença do Espírito Santo de Deus. Esses poucos, através do Espírito Santo de Deus, pode fazer muito. Um de nós pode fazer muito mais do que uma igreja cheia, inteira, que não está apta, que não está buscando o poder de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus. Se Deus despertar 3, 4, 5 pessoas para dedicarem a sua vida mais e mais ao Espírito Santo, à presença de Deus, Deus pode fazer muito mais no nosso meio. E se Deus agindo assim, cada um de nós, trazendo esse avivamento verdadeiro, nós podemos fazer muito pelo reino de Deus, para a glória de Deus. Nós continuamos em uma outra oportunidade essa passagem, a estudar essa passagem. Que Deus nos ajude a entender isso, a nos fortalecermos na palavra. Nós temos uma promessa para a nossa vida. Como crentes, é receber o Espírito Santo, correto? Temos o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo de Deus, ele pode vir sobre nós de forma especial, para que ele assim possa crescer em nós. Nós, unidos ao Espírito Santo, seremos testemunhas verdadeiras do Senhor Jesus. Verdadeiras do Senhor. Que possamos nos animar, irmãos, nos alegrar. Nós não estamos sós. E nós podemos tomar decisões nessa união assim, né? Nessa interação, o Espírito Santo com o nosso espírito, sendo uma pessoa só. Sendo assim dirigidos por Deus. Deus nos deu uma semana abençoada. Na direção do Espírito. A gente não fala segura na mão de Deus, é estar junto. E assim nós podemos. A solidão é terrível. Estarmos mal acompanhados é pior ainda. Mas nós podemos andar em paz e alegria na presença do Espírito Santo. Que esse seja o nosso respirar. O Espírito Santo na nossa vida. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua palavra, ó Deus. Como o Senhor, Deus, tem palavras tão verdadeiras, ó Deus, que muitas vezes parecem tão distantes da nossa vida diária, ó Deus, dos acontecimentos, das nossas preocupações rotineiras, mas esta é a palavra do Senhor. Ela não é mentirosa, ela é verdadeira. E ela é a vontade do Senhor para a nossa vida, ó Deus. Ó Pai amado, que nós possamos ser quebrados, ser quebrantados, ó Pai, por essa palavra, ó Deus. Que o Senhor faça de nós um vaso novo. Coloque esse vinho novo, ó Pai, na nossa vida. Para que nós possamos, ó Deus, ser realmente testemunhas do Senhor, ó Deus. Testemunhas da Tua palavra, ó Deus. Para que nós possamos experimentar esse privilégio de viver, ó Deus, de ter um ministério, ó Deus, de ter uma missão, ó Deus, aguardarmos a presença do Senhor, assim servindo ao Senhor, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor fale a cada coração, ó Deus, aqui, ó Deus, transformando as nossas vidas. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.